Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, em ordem cronológica. Quarto dia. Mateus capítulo 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e sacerdotes vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Aqueles dias, Jesus foi a Galiléia, até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Marcos capítulo 1. Quarto dia. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha dito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará
vocês. Muitos moradores da região de Judeia e da cidade de Jerusalém ouviam João. Eles confessaram seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João. Batizava no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira da lagoa da Galileia, quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutaram ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cale a boca e saia deste homem. E o espírito sacudiu o homem com violência, e dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: Que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou,
contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-se a levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade reuniu-se em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade. Foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão procurando o Senhor." Jesus respondeu: "Vamos aos povoados que ficam perto daqui, porque eu posso anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim." Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser." Jesus ficou com pena dele, tocou nele e disse: "Sim, eu quero. Você está curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Jesus ordenou duramente: "Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou." Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugar deserto, e a gente de toda parte vinha procurá-lo. Quarto dia, Lucas capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Neste tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia, e o seu irmão Felipe governava a região da Itureia, e a Traconídes. Lisanias era o governador de Abinele. E Ananias e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi esse tempo em que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do rio Jordão, anunciando essa mensagem: "Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará." Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: "Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas emburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá." As multidões iam se encontrar com João para serem batizados por ele. Ele dizia a todos: "Ninhada de cobras venenosas.
Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que você se arrepende dos seus pecados e não diga uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntaram: e nós o que devemos fazer? E João respondia: não tome dinheiro de ninguém, nem pela força, nem pelo meio de acusações falsas. E se contente com o salário que recebe. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e no céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Mate, filho de Matatias, filho de Semier, filho de José, filho de Jodá, filho de Joana, filho de Rezá, filho de Joradabe, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cosa, filho de Eumada, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate,
filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jona, filho de Eliaquim, filho de Melea, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natá, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Adim, filho de Arnim, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Israel, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Segurei, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Sela, filho de Canaã, filho de Apaxede, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Manalael, filho de Canaé, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Este foi o final do 4º dia. Que Deus abençoe a todos que ficaram conosco até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.